Estamos meditando os Atos dos Apóstolos, agora o capítulo 1, versículo 14. Os apóstolos tinham deixado o Monte das Oliveiras, foram lá para a sala do cenáculo, e agora vem o versículo 14. Todos eles, quer dizer, os apóstolos, perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Então vejam, aqui aparece a primeira igreja, Aparece aqui a primeira manifestação da igreja. A igreja começa com a ressurreição de Jesus. A igreja começa com o dom do Espírito Santo. Jesus dá o Espírito no dia mesmo da ressurreição. Você pode olhar lá no Evangelho de São João, na tarde do domingo da ressurreição, Jesus entra no cenáculo e sopra sobre os discípulos. A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ali os discípulos foram batizados. Eles não eram cristãos, porque ser cristão é ter a vida de Jesus dentro de você. E a vida de Jesus é o Espírito Santo. Então ali os apóstolos foram batizados. O que você recebe na água, você recebe o Espírito Santo na água do batismo. Os apóstolos receberam naquele dia. Então naquele domingo à tarde os apóstolos se tornaram cristãos. Eles agora tinham dentro deles a vida nova de Jesus ressuscitado. Muito bem, mas continuavam com medo. Então agora no Pentecostes eles vão receber novamente o Espírito Santo, mas agora como força de Jesus. Lá no batismo como vida de Jesus, agora como força de Jesus, para abrir o cenáculo e sair pregando. É a mesma coisa do sacramento do batismo e do sacramento da crisma. No batismo você recebe na água o Espírito Santo como vida nova de Jesus. Você está em Cristo, você já é nova criatura. Na crisma, no óleo perfumado que se chama crisma, você recebe o Espírito Santo como força de Jesus, para edificar a igreja e para testemunhar Jesus. Então, a igreja começa a existir, o embrião dela, já na ressurreição, mas ainda não tem a força para pregar, aí só quando o Espírito Santo vier em Pentecostes. Mas ali no cenáculo já estava o núcleo da igreja. E olha qual é o núcleo. Os 12, tendo Pedro à frente, olha como é bonito. Os 12, tendo Pedro à frente, tá certo? E ali, veja, os irmãos, ou seja, os discípulos de Jesus. E dentre esses discípulos, a mãe de Jesus, que ocupa um lugar único na igreja. Ela é mãe de Cristo, que é a cabeça, e será a mãe do corpo, veja, com o dom do Espírito Santo. Com o dom do Espírito Santo, ela que concebeu a cabeça na força do Espírito Santo, vai conceber o corpo de Cristo, que é a igreja, também na força do Espírito Santo. Por isso que é bonito a gente ver algumas pinturas de Pentecostes, os apóstolos, e no centro a Virgem Maria. Por quê? Porque ela é mãe da igreja. Ali ela está dando à luz à igreja. Ela deu à luz a cabeça em Belém e dá à luz ao corpo, veja, na Páscoa de Cristo. É todo um parto, a cruz, a ressurreição, para chegar à plenitude em Pentecostes. Como a mulher que entra em trabalho de parto, não é? O parto não é vapt-vupt, não, entra no trabalho de parto. A cruz, não é um trabalho de parto. A Páscoa, não é a ressurreição e o dom do Espírito Santo em Pentecostes. Então veja, uma igreja que não tenha os 12 apóstolos, os sucessores dos apóstolos, não é a igreja de Cristo. Uma igreja que não tenha Pedro, não é a igreja de Cristo. A igreja que não tenha os discípulos do Senhor, não é a igreja de Cristo. A igreja que não tenha a mãe de Jesus, não é a igreja de Cristo. Interessante que São Lucas, ele não diz estava lá Maria simplesmente. Ele diz estava lá Maria, a mãe de Jesus. Veja, a mãe do Senhor. Lucas dá o título dela. Lucas dá a missão dela. A missão da Virgem na igreja é ser continuamente a mãe do Senhor. Nossa Senhora pode dizer aquilo que São Paulo diz, né? Se São Paulo pôde dizer aos Gálatas, muito mais Nossa Senhora pode dizer: filhinhos, pelos quais eu sofro continuamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, a devoção, veja, a comunhão com Pedro, com o sucessor de Pedro,
para um cristão é indispensável. Se você ama Jesus, se você segue Jesus, mas não está em comunhão de fé com o Papa, você não é cristão completo. Você é um cristão manco. Você é um cristão que lhe falta uma coisa que Cristo quis para todo cristão. E se você é cristão e não tem por mãe a Virgem Maria, você é um cristão nanico. Você é um cristão anêmico. Você é um cristão que não está cumprindo o que Cristo sonhou para você. Porque na cruz Jesus disse: mulher, eis o teu filho. E deu a Virgem Maria, veja, deu a mãe dele, todos nós, para que ela cuidasse. Ele não perguntou se você queria ou não. Ele disse: mulher, eis o teu filho. É meu discípulo, é teu filho. Agora depois disse ao discípulo, diz a você, se você é cristão: eis a tua mãe. E o Evangelho diz o que você deve fazer. A partir daquele momento, o discípulo a levou para a sua casa. Então, se você não leva Maria para a sua casa, não leva Maria para a sua vida, para o seu coração, você está desobedecendo uma das últimas vontades de Cristo na cruz. Então está bem claro na Sagrada Escritura. Cuidado, porque um dos meios que o diabo tem, tá certo, de afastar os discípulos da vontade de Cristo, é afastá-los da mãe dele. Então, olha aí a Igreja de Cristo com Pedro, a Igreja de Cristo com os 12, a Igreja de Cristo com Maria, mãe de Jesus. Que Nosso Senhor conserve você, meu irmão, nessa igreja até a morte, para participar da glória dessa igreja no céu, como Jerusalém celeste. Para você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.